Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre a indisciplina. É uma das demandas da orfandade, é uma das sequelas da orfandade. A indisciplina é quando a pessoa tem dificuldade de acatar ordem, tem dificuldade de lidar com figura de autoridade. Sabe aquela criança que não respeita professor, não respeita colega de classe, não respeita diretor da escola? Ele pode ter uma sequela de orfandade. Ele pode estar passando por um problema muito sério, né? Dentro de si aquela bagunça emocional, aquela bagunça da alma. Uma certa vez Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Está lá em Mateus 12, 23. A boca fala do que o coração está cheio. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela está se referindo a emoções. Ela se refere à alma. Ela não está se referindo ao coração carnal, né? Que bombeia o nosso sangue para o corpo. Não, ela se refere à alma, às emoções. Então, quando a gente externaliza a indisciplina, é porque o nosso coração, a nossa alma está ferida. A nossa alma está se sentindo acuada, a nossa alma está se sentindo abandonada. Por isso que para a gente não ser ferido inconscientemente, a gente acaba se armando, a gente acaba, sabe, aquela pessoa que está sempre com 5 pedras na mão, está sempre armada. E qualquer palavra que venha contra ela, qualquer coisa que as pessoas façam, ela tem sempre uma resposta na ponta da língua. Ela não quer ficar por baixo, ela não quer que a pessoa tenha a última palavra, mas ao contrário, ela que tem que ter a última palavra numa discussão, né? Ou seja, a pessoa emocionalmente ela está ferida. Então isso é uma arma do inconsciente, é um mecanismo de defesa do inconsciente para se proteger. Tipo, antes que alguém me ataque, eu ataco primeiro. Então eu não vou me submeter à autoridade, eu não vou aceitar regras na minha vida, porque as pessoas vão me machucar, como eu fui machucado na minha infância. As pessoas vão querer me controlar, como eu fui controlado na infância. É assim que acontece no inconsciente daquele que passou pela orfandade. E também tem a indisciplina interna, no caso. Tem pessoas que não conseguem, que até conseguem lidar com figura de autoridade externa, com chefe, com alguém que tem autoridade sobre ela no trabalho, na escola ou em casa, né? No caso, os pais ou o cuidador. Até se subjuga, não fala nada, mas ela é indisciplinada internamente. Sabe aquela pessoa bagunceira, aquela pessoa que não consegue colocar a casa em ordem, que a casa é tipo assim, eu dou liberdade para minhas coisas ficar onde quiser. Não tem disciplina, não tem metodologia no seu dia a dia, não usa métodos, não usa horário. Eu particularmente tenho muita dificuldade. Apesar de eu me submeter à autoridade, apesar de eu não ser uma criança rebelde, adolescente rebelde, nunca fui. Eu fui de me submeter, de me subjugar, porque a minha mãe criou a gente com punho de ferro. A minha mãe nos criou com autoridade e só no olhar a gente já sabia o que é que ela queria da gente. Então eu sou disciplinada desde cedo a obedecer a autoridade. Mas internamente eu tenho uma dificuldade com horários, com coisas metódicas, como que eu tenho que fazer algo todo dia, naquele mesmo horário, daquela mesma forma. Eu tenho dificuldade. Tem pessoas que é normal, né? Acordar todo dia naquele horário e fazer determinadas coisas todos os dias. Eu não, eu ainda estou trabalhando isso dentro de mim, né? Para ter metodologia, para seguir métodos, para seguir horário, porque tanto faz para mim almoçar meio-dia como almoçar 3 horas da tarde, né? Tanto faz para mim arrumar a casa de manhã, logo quando eu acordo, ou arrumar a casa à noite. Eu não tenho essas regras de horário.
Eu não tenho que seguir horário nem métodos, porque é algo interno que eu ainda estou aprendendo, ainda estou trabalhando nessa situação. Então, a indisciplina também é externa e também tem o outro lado, tem o excesso. Tem aquelas pessoas que deixam a casa bagunçada, a casa suja, a casa de pernas pro ar. E tem aquelas pessoas que ela é tão metódica, ela é tão disciplinada, que também isso é um indicador de algo dentro dela. Sabe aquela pessoa que passa o dia todo limpando a casa, que não se diverte porque está limpando a casa, que os visitantes têm que deixar o sapato lá fora de casa para entrar, que é toda organizada, organiza os alimentos, né, por tamanho, por cores, os potes, por tamanho, por cores. Aquela pessoa que passa o dia todo limpando, arrumando, organizando. Tudo para ela é muito bem organizado, é muito bem limpo, só que é uma organização que prejudica a vida social dela. Que ela não sai, ela não se diverte, ela não gosta nem de receber visitas, ela não gosta nem de abrir a sua casa porque ela fica nervosa com a bagunça, com criança correndo para lá e para cá. Tem pessoas que é assim também. E isso é um sinal, é um indicador que dentro dela tem algo desorganizado. É aquilo que eu falo, extremo, né? Nem 8 e nem 80. Às vezes a pessoa tá lá embaixo, é totalmente desorganizada, não limpa, não faz, não organiza. Às vezes o outro tá lá em cima, que é extremamente metódico, extremamente organizado, a ponto de atrapalhar a sua vida. Qual é o equilíbrio disso? O equilíbrio é quando não atrapalha a sua vida social. O equilíbrio é quando você consegue viver, quando você consegue aproveitar a sua vida, o seu dia a dia, sem ter preocupação, nem de um lado e nem de outro. Isso é o equilíbrio. E o ser humano, ele tem dificuldade para encontrar o equilíbrio. Ele é extremista, ou é lá no 8 ou é no 80. Ele é totalmente extremista. O ser humano é muito difícil você conseguir, no caso eu estou falando da pessoa que passou pela orfandade, que passou pelo abandono, que teve problemas sérios na infância. Porque tudo que eu falar aqui sobre orfandade, eu estou me referindo à infância. Eu não estou me referindo a um adulto que perdeu seu pai com 80 anos, que morreu alguém da sua família, ele já adulto, já equilibrado. Não, estou falando de desequilíbrio que vem desde a infância. O abandono, a rejeição, a falta de amor, a falta de acolhimento, isso tudo traz sequelas. Não é que todas as crianças que passou pela orfandade emocional vai ser indisciplinada. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa indisciplinada, eu não fui quando era criança, não fui na adolescência. Eu sempre obedeci regras, eu sempre obedeci os adultos, eu sempre obedeci a chefia, né? Porque eu fui criada meio num quartel. A minha casa era meio quartel. Não toque, não vá, não faça. Seja uma adulta, né? Nós éramos criança, mas éramos tratados como adultos. Então eu já fui disciplinada desde a infância a receber ordem. Só que contrapartida, eu tenho, e estou trabalhando isso dentro de mim, uma desorganização no sentido de horário. Eu não consigo seguir um horário, seguir regras assim do dia a dia. Eu não consigo fazer nada metódico, ter que fazer aquilo todo dia, toda hora. Isso me enfada, isso me incomoda, ter que fazer aquilo todos os dias da mesma forma, no mesmo horário. Eu não consigo. Eu gosto de diversificar. Me alimento quando eu estou com fome, não porque é meio-dia, né? Se eu tiver que fazer algo, eu faço porque eu quero fazer e não porque eu tenho que fazer todos os dias aquela coisa. Então eu tenho uma certa indisciplina em questões de horário e de metodologia da forma de fazer. Já o outro já tem uma indisciplina em questões de obedecer ordem, em questões de se submeter à autoridade. Já tem essa indisciplina. Então cada pessoa vai reagir de forma diferente. Cada pessoa vai ter uma reação diante da dor de forma diferente, né?
O externo é reflexo do interno. Aquilo que você tem dentro de você, mais cedo ou mais tarde, vai sair, vai externalizar. E Jesus falou isso com propriedade. A boca fala do que o coração está cheio. Eu faço na minha vida externa o que está dentro de mim internamente. Ou de uma forma extrema de um lado ou de forma extrema de outro. Né? Porque às vezes a pessoa não é indisciplinada em questões da vida, assim, de bagunça, de organização, mas do outro lado é totalmente organizada, extremamente, a ponto de atrapalhar a sua vida, a ponto de paralisar a sua vida, por causa daquela organização demasiada, aquela limpeza demasiada, aquela metodologia demasiada. Isso também é um reflexo. Você tem que parar e perguntar o porquê. Por que esse extremo? Por que você não consegue viver de forma leve, de forma plena, né? Por quê? Aí entra toda uma questão de autoconhecimento. E quando você se conhece, quando você conhece suas dores, quando você conhece as suas feridas emocionais, você pode trabalhar. Você pode fazer diferente, você pode mudar conceitos, mudar valores, você pode mudar crenças centrais. E isso tudo é um trabalho interno. É um trabalho interno. Então essa é mais uma ferida que a orfandade traz para a vida de uma criança. É a indisciplina. É o que temos para hoje. Shalom para todos.